qualquer problema social. No Brasil nós dizemos que o racismo aqui, ele é sutil. Ele é sutil porque ele não é explícito, mas ele está em todos os setores da sociedade. Como você falou, na política, no mercado de trabalho. Então, eu queria saber se além do preconceito racial, há também o preconceito xenofóbico e também do negro brasileiro para com o negro africano. Já haveria um espaço diferenciado do negro brasileiro e um espaço do negro africano aqui no Brasil? Um espaço diferente? Espaço diferente. O negro brasileiro não acolhe o negro africano. Ele não conseguia acolher porque ele vê como se foi uma pessoa que vem para disputar com ele. Ele não consegue. Só para você ter ideia, é muito mais fácil um negro africano ter amigo branco do que ele tem amigo negro. Porque o próprio negro afro-brasileiro já não consegue acolher ele. Ou por questão de autoestima, ele não consegue ter aquela amizade bom. Ele fuge. Por questão da sua informação, às vezes ele já vê geral como alguém que chega para disputar com ele também. Enquanto no branco não tem esse tipo de situação. São os problemas que eles vêm do passado. Herança do passado que ele absorver e tem dificuldade de deslocar isso na cabeça. Tipo, alguém uma ameaça. O dia que os negros conseguissem unir, ele dominar o Brasil. Contra o continente. Mas não consegue. E não é somente aqui no Brasil, como também no continente também. É uma judiação muito forte que foi feita para aquele continente. O efeito dele continua no dia em dia. No relacionamento pessoal, religiosidade. Ele se manta por questão de religião. Religião que vem do outro país, que foi apresentado para um país, o próprio dono, o próprio inventor de religião, quando fala de uma amém, não briga. Se falar de uma amém na África, a pessoa briga. Se falar do quê? Se falar mal de uma amém, a pessoa briga. Se falar mal do Maomé, sim. A pessoa briga. Na Nigéria. A Nigéria é um país islâmico. Se você vê hoje no jornal, existe algum grupo islâmico que fica matando. Se fala de algo contra a religiosidade dele, ele briga. Há um extremismo, né? Um extremismo. Mas são que efeito do doutrina. Como o povo foi doutrinado e virou extremista. Aí que vem o trabalho do Centro Cultural para recolher ele e educar ele, que eles, africanos que estão aqui, não estão aqui para disputa com ele. São os irmãos. Aí que ele relaxa. Até então, ele vê como se for alguém que vem disputar com ele. Porque esse racismo sutil que eu me referi, ele alimenta aquela ideia que você falou, de que o Brasil é um país solidário, de que é um país irmão, de que recebe todo mundo, mas a gente sabe que na prática isso não é tão verdade. Não é tão verdade, na prática. Aonde você próprio, os africanos próprios, tem que educar. E graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso através do Centro Cultural Africano, aonde a gente educa que está chegando e educa os afro-brasileiros também. Através da educação, você conseguiu unir. Por isso a gente vê como se fosse sem educação, não é liberdade. Então, a educação se tornar a principal arma que você pode utilizar para corrigir muitas coisas. As diferenças social, diferente partido político, a parte econômica, poder social também, trabalho trabalhista, mesmo que ele não vai ser integrado na parte do trabalho,
mas primeiro estuda primeiro e vamos ver o que vai acontecer. Se você não estudou, e você já está perdendo mais oportunidade. Mas se você estudou, pelo menos você vai estar aumentando sua credibilidade. Então, por isso que nós, divulgação, junto com outro órgão que trabalha nessa parte da afrodescendente, não trabalha sobre o negro, fala somente em educação. Inclusive, esse é um setor que a sociedade brasileira tem dificuldade em compreender. Eles pensam que todos os africanos que vêm para o Brasil vêm como refugiados. É uma situação que, se você não explicar, ninguém vai saber. Então, por isso que nós próprios, no Centro de Cultura Africana, faz questão explicar para a sociedade brasileira o que a África em si é. Porque a maioria das vezes, reportagem que aparece na TV, ele mostra parte da pobreza da África, como se ele não tem nada. Na realidade, é muito lamentável falar, por exemplo, eu sou da Nigéria. Nigéria é o quinto maior exportador de petróleo. Agora, se eu não falar, ninguém ia saber. E é engraçado você falar nesse assunto, porque chega a ser até irônico. Porque nós, brasileiros, nos dizemos vítimas de preconceito, de conhecimento por parte dos americanos, que têm a impressão de que o Brasil, ou tiveram em algum momento da história a impressão de que o Brasil era a Amazônia, Isso. era mata, era selva. Exatamente. Só que nós reproduzimos o mesmo preconceito para com os africanos, achar que a África é só pobreza. Exatamente. É só... Isso é a realidade. Porque a mesma preconceito que o próprio Brasil sofreu, o brasileiro também acaba repassar isso para os africanos, infelizmente. Mas por falta de informação. Por falta de informação. Por isso que nós descobrimos a única arma que você pode usar para reduzir isso é a educação. Faz com que o povo saiba quem é você. O que você tem de bom oferecer para a sociedade. Mas em educação a gente está falando em parcerias com escolas do ensino, ensino público. E a gente fez parte também da formação de uma lei chamada 10.639, que foi promovido pelo presidente Lula em 2005, onde todos os ensino médio têm obrigatório a falar da história da África. Porque tem a ver com a nossa história. Exatamente. Não tem como se falar do Brasil sem falar da África. Não tem como